Olá, queridos alunos, continuando então com a nossa análise sobre a geografia, as nossas videoaulas, a gente fala agora sobre a geografia na era da informação. Nos últimos 50 anos aproximadamente, fazer geografia, planejar geografia, estudar geografia ficou bastante mais fácil, bastante fácil devido à instrumentação, aos aplicativos. Antes era muito difícil, por exemplo, esta imagem aqui que eu trago para vocês, é a imagem do Lago Titicaca, que faz divisa entre a Bolívia. Olha, Bolívia é este lado aqui, tá? Na Cordilheira dos Andes, e o Peru, que está deste lado aqui. O Lago Titicaca é o considerado o lago mais alto do mundo porque ele está sob o altiplanos. Bem, ele tem uma situação muito curiosa que eu não, por estar gravando a aula, eu não tenho como mostrar para vocês aqui, mas a gente vai conversar no slide quando eu estiver trabalhando a nossa aula síncrone, a nossa aula online, e vocês vão ver como as informações, as imagens de satélite podem ser usadas para a gente entender melhor a geografia. É muito bacana, muito curioso, mas essa informação vai ficar para a nossa aula online, tá? Bem, continuando aqui, então nós estamos vivendo nessa era da informação, que é um período de grande desenvolvimento tecnológico e que ocorre onde? Sobre o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico que o homem vai construindo, transformando, modificando, sempre de acordo com as suas necessidades, neste momento que nós estamos vivendo, ele é um espaço geográfico que agrega grandes desenvolvimentos tecnológicos, Esses desenvolvimentos tecnológicos atingem os meios de comunicação, de transporte, de produção e, consequentemente, transformam o modo da vida, o nosso modo de vida e a nossa sociedade, não é? Olha só assim que interessante. Por conta da pandemia, nós estamos tendo aulas online, aulas gravadas, aulas remotas, Se a gente não estivesse vivendo este momento hoje de grande desenvolvimento tecnológico, nós não teríamos essa possibilidade e essa oportunidade. Imaginem lá no comecinho do século XX, quando o mundo passou também por uma epidemia que foi a gripe espanhola, que morreu muita gente naquele tempo, que as pessoas também tiveram que usar máscara e também tiveram que ficar confinadas em casa. O pouco de escola que existia naquele tempo não funcionou, Não tinha condição de fazer aulas online. Agora, por conta de todo esse processo, esse desenvolvimento tecnológico, nós temos essa condição hoje. Então, quanto mais urbanizada for uma sociedade, mais ela vai sofrer influência das transformações tecnológicas, mais ela vai ser dependente, O que acaba estabelecendo um modo de vida profundamente dependente dos equipamentos tecnológicos. Por isso que a gente diz que a gente vive na era da informação. Olha, se acabar a energia elétrica hoje, se der uma pane e a gente ficar mais que 2, 3 horas sem energia, nós vamos ficar sem internet, nós não vamos conseguir trabalhar, nós não vamos conseguir estudar, nós não teremos condições de pagar ou de receber contas. Então, vejam bem, a gente é tão dependente de todo esse sistema tecnológico que ele influencia tudo na nossa vida, não é? Tudo, praticamente tudo. Por quê? E porque a gente vive hoje em sociedades urbanizadas, Sociedades industriais urbanizadas
sociedades extremamente conectadas, né? E essa evolução transforma o espaço geográfico, diminui barreiras entre os países, territórios e aproxima as pessoas. Eu ainda não sei de onde vocês são, mas possivelmente nós teremos alunos nessa turma de geografia que vem lá de Presidente Médici, que vem de Ouro Preto, que vem de Alvorada, né? Se não fosse, se a gente estivesse em aulas presenciais, vocês teriam que ir e vir todo dia, alguns viriam morar aqui em Ji-Paraná, né? Por conta dessas possibilidades de aulas remotas, de todos esses instrumentais tecnológicos que nós temos hoje, é possível que a gente faça isso à distância. Então não há barreiras, né? Eu podia estar estudando, estar dando essa aula para vocês hoje, embora eu esteja aqui em Paraná, mas eu podia estar trabalhando lá de qualquer outro, lá da Bolívia, lá da Argentina, não é? De qualquer lugar, nessas condições que a gente tem de instrumentos tecnológicos que auxiliam e que nos colocam em conexão muito rápida e muito próxima com a sociedade, tá? Bem, então a gente precisa entender um pouquinho para entender dessa era tecnológica o que são as tecnologias da informação, né? Essas tecnologias elas acabaram sendo desenvolvidas após a Segunda Guerra Mundial e foram cada vez mais provocando grandes transformações em todos os setores da sociedade. Por exemplo, o uso de celulares. Hoje a gente não usa mais o celular só para fazer ligação, né? Antes, até pouco tempo atrás, um aparelho de celular era um telefone móvel. Hoje ele é um smartphone, né? O que é um smartphone? É um pequeno computador, né? Ele tem os sistemas. Ai, me esqueci agora, o povo da informática que tinha que me ajudar. Os sistemas operacionais, né? Que funcionam, então, um pequeno aparelho eu posso fazer tudo por ele. Eu pago conta, eu tiro foto, eu uso como mapa de localização. Já a gente vai falar de localização, eu posso usar como um GPS, né? Ele me serve para tudo. Eu posso usá-lo para uma casa inteligente. Com ele eu ligo e desligo alarme, eu acendo luz, eu abro portas e portões e assim por diante, né? Os computadores, os terminais eletrônicos de banco e de mercado, eu não preciso mais no banco pegar uma fila e no caixa e sacar. Eu posso fazer isso no caixa eletrônico de um banco, ou eu posso fazer isso nos caixas que estão espalhados aí, como nos supermercados, né? Ou eu nem preciso mais de dinheiro, de cédula, eu posso fazer isso via cartão, via Pix, né? Cada vez mais um sistema sofisticado. Então, as casas inteligentes, hoje com um toque de celular, eu ligo, desligo o ar-condicionado, geladeira, aciono alarme, tudo, né? Abro portas, abro janelas. Então, são casas assim que vão ter a ventilação, por exemplo, voltadas para o sol, ela se abre para o sol nas horas corretas de determinadas do sol, para que a casa fique em alguns momentos mais iluminados. Enfim, é uma infinidade de possibilidades dentro das tecnologias, né? E a gente usa muito aparelho inteligente. Como assim aparelho inteligente? Ó, o micro-ondas, quando eu utilizo, quando acabou o tempo, ele vai apitar, vai dizer para mim que os tantos segundos que eu coloquei para esquentar o leite, a água, a comida, que já foi, ele vai me dar um bip, né? Então, ele é uma tecnologia de informação. O carro, eu ligo o carro, vou sair com ele, se eu não acionei o cinto de segurança, ele vai começar a me dar sinal, né? Então, é um sistema de informação que está ali, né?
Então, assim, é uma infinidade absurda de sistemas de informações, de tecnologias da informação que fazem parte da nossa vida hoje, né? Que a gente não faz nem ideia, nós nem tomamos conhecimento, porque eles são tanto que eles passam a ser banais, mas eles são extremamente comuns no nosso cotidiano e permitem assim as mais diversas informações sobre eles, né? Ao tempo que essas tecnologias conectam as pessoas ao mundo, elas também ampliam as desigualdades sociais. Quanto mais vão surgindo tecnologias novas, avanços tecnológicos, né? Mas vai aumentando as desigualdades sociais. O que são desigualdades sociais? É a diferença, aqui nesse momento que a gente está falando sobre tecnologias da informação, eu vou considerar desigualdades sociais somente como as desigualdades de acesso a esse campo, mas desigualdades sociais é muito mais, é muito maior, que nós falaremos ao longo de outras aulas, né? Então, por exemplo, só para a gente parar e pensar e analisar, existe hoje uma quantidade muito grande, inclusive no Brasil, tá, gente? De alunos de escolas públicas que eles não têm um aparelho celular, que não têm um computador, que não têm acesso à internet, logo eles estão fora, eles estão excluídos neste momento de pandemia, tá? Do sistema educacional. Eles só vão poder voltar para a escola quando as coisas melhorarem, se Deus quiser, quando tiver vacina para todo mundo, quando boa parte dessa pandemia passar e for possível o retorno presencial. Algumas escolas produzem atividades para os alunos, produzem pequenas apostilas, pequenos exercícios, mas será que é a mesma coisa daquele aluno que tem acesso a um computador bom em casa, a uma internet de qualidade, a um smartphone que ele possa baixar arquivos, que ele possa baixar imagens? Então, se não existe esta igualdade, automaticamente os avanços tecnológicos criam também um mundo ou uma geração de excluídos. Isso é muito sério. É preciso que os governos estabeleçam políticas públicas para dar conta de resolver todas essas situações, né? Olhe, vejam só este gráfico, né? Que a gente trabalha só sobre a questão dos smartphones, tá? Então, a posse de smartphone, que é é um celular que é um pequeno computador, porque ele tem um sistema operacional, né? E a desconexão de celulares. As porcentagens de adultos nos países, né, que não têm acesso, que não tinham acesso a um smartphone em 2018. Olha, na Índia, 35% da população adulta, né, sem acesso ou a celular ou a smartphone. 40% da população, né, de adultos tinha acesso somente a um celular, um aparelho de celular, ou seja, um telefone móvel, né? Mas não a um smartphone, portanto, não tinham acesso à internet, né? E olha, é bastante curioso essa situação da Índia estar ocupando o primeiro lugar, porque ao mesmo tempo a Índia é um dos países que mais produzem tecnologias da informação, onde as questões da era da informação, os estudos estão mais avançados. Se a Índia tem esses dois perfis, o que eu concluo disso? Que a desigualdade social num país como a Índia é gigante. Existe uma parcela muito grande da população que está fora do acesso a esses desenvolvimentos tecnológicos, né? Na Nigéria, depois a Indonésia, né?
O Brasil, vamos ver o caso do Brasil em 2018, 17% da população brasileira não tinha acesso a celular ou a smartphone, né? E 23% da população tinha somente acesso a um aparelho móvel, né? Ou seja, 40% da população brasileira em 2018 não tinha acesso a um smartphone, né? Então, essas situações vão mostrando para nós o grau de desigualdade social a partir do acesso às tecnologias da informação. Mas continuando falando, para a gente falar de tecnologias da informação, nada mais arrasador, vamos dizer assim, do que a rede mundial de computadores, ou que a gente conhece apenas como internet, né? Seja lá o que for, quase todo mundo usa, mas quando a gente pensa, nossa, quase todo mundo, não, pera lá. Tem muita gente excluída de todo e qualquer contato via internet ainda no planeta Terra, né? Então, esta rede mundial de computadores foi criada na década de 1960 nos Estados Unidos para que os soldados se comunicassem entre si na Guerra do Vietnã. Então, foi criado como um sistema de defesa americano, né, na Guerra do Vietnã. E aí acabou a guerra e eles foram cada vez mais aperfeiçoando dentro das Forças Armadas Americanas, até que em 1991 ela foi aberta para o público em geral, né? Em 2015, tá? 46% da população mundial passou a ter algum tipo de acesso à rede. Na verdade, esses valores não aumentaram tanto. A gente não tem mais de 60%, eu acredito que não é mais de 60% da população mundial que tem acesso. Ainda existem muitas populações sem acesso nenhum, seja por questões econômicas, por questões de pouco desenvolvimento tecnológico ou por questões políticas, né? Existem governos que não permitem o acesso de sua população à internet, tá? Bem, o que permitiu algumas afirmações de que a internet democratizou o acesso à informação. Sim, né? Mas a gente não pode afirmar isso categoricamente. O acesso à informação por meio de um satélite, de um sistema mais estruturado, com satélites artificiais, de fibra ótica, ele é diferenciado e seletivo tanto na possibilidade de uso quanto aos países em relação às classes sociais. Existem países que a internet é franqueada a toda a população, todo mundo usa. Existem países que muita gente tem acesso à internet, mas ela é ainda um tanto quanto carroça, ela não tem uma velocidade muito grande. Existem países que apenas os que podem pagar pelo acesso à internet pagam, os que não podem não têm acesso a ela. Existem países em que ninguém pode usar a internet por questões políticas, então é muito diferenciado. A desigualdade de acesso à internet, a gente pode olhar e analisar neste mapa, que é um mapa estilizado, né? A partir das quantidades. Olha, então, vejam, os países onde a penetração da internet, o acesso da internet à população é maior que 80%. São basicamente os países europeus, né? E a região da Coreia, né? Uma parte do Japão. Depois de 60% a 80%, por exemplo, o Canadá, a Espanha, a França, o Japão, né? De 40% a 60%. Por exemplo, o Brasil. De 60% a 80% aqui, gente, são os Estados Unidos. Aí aqui, mais de 80% é o Canadá. Aqui é Canadá, aqui são os Estados Unidos. Aí entre 40% e 60%. O Brasil, por exemplo, né? De 20% a 40%. Vejam, olha,
a China, mas e todo o desenvolvimento da China, né? Mas a China possui uma população gigantesca, grande parte da população chinesa ainda vive em áreas rurais. Em áreas rurais, quanto mais ruralizado, quanto menos urbanizado, menor será o acesso à informação, né? E menos de 20%. A gente tem algumas populações aqui, como a Índia, que eu coloquei para vocês, como o Iêmen, como o Paquistão, né? Então, é muito desigual ainda, há uma desigualdade muito grande em termos de população mundial para com o acesso à internet, tá? Mas e como que tudo isso se reflete e se explica no espaço geográfico? Então, a informática e as telecomunicações, elas são extremamente importantes hoje para a construção, a produção e a transformação do espaço geográfico. Essas tecnologias da informação, elas modificam as relações sociais. Vamos lembrar lá do que são relações sociais? Quando eu falo de relações sociais, eu estou falando de relações econômicas, de relações políticas e de relações culturais. Elas modificam e provocam modificação na organização da sociedade, por consequência, na construção do espaço geográfico, pois ela vai transformar as relações sociedade e natureza, né? A gente quer ir hoje, às vezes, em ambiente que são mais informatizados, a gente prefere, às vezes, a gente pode ir num cinema que eu não preciso ficar na fila, que eu já compro o meu ingresso pela internet, né? Então, ele não precisa ter um espaço de fila, tá? Esse é um dos exemplos que eu posso dar aqui agora que me ocorreram, mas existe uma infinidade de outros. Isso muda, quanto mais a gente usa tecnologias, mais elas mudam o nosso sistema de comunicação e o nosso modo de vida, né? Nos dias atuais, o espaço geográfico ou aquele conjunto de elementos materiais, né? Os elementos naturais, o solo, a vegetação, os rios, e os elementos construídos, as casas, a cidade, a rua, as estradas, as fábricas, etc, etc, né? Construídos pelo homem. Então, esse espaço geográfico está num movimento constante e vai se modificando cada vez mais. Esse movimento ocorre porque o espaço é formado pelas dinâmicas, tudo é muito dinâmico, vai se transformando, e pelas conexões entre os elementos materiais, né, e humanos. A paisagem vai sendo transformada e as relações sociais do homem, né, enquanto representante da sociedade, vão tomando formas diversas e vão se modificando, vão se transformando, né? E transformam, por conseguinte, o espaço geográfico. É muito comum que a gente vá um pouco antes da pandemia, que a gente podia sair, e, por exemplo, a uma lanchonete, a um barzinho, chegar, em vez de ver numa mesa todo mundo conversando, tá todo mundo lá, às vezes tá um conversando com o outro, mas via celular, não é? Então, a gente passa a ter um comportamento diferente por conta dessa, eu vou chamar de invasão aqui, dessa invasão dos sistemas de informação na nossa vida. E aí é claro que eles vão transformar também o espaço geográfico, a ponto de fazer surgir o que nós chamamos hoje de cyberespaço. O que é isso, né? Cyberespaço. Bem, as tecnologias da informação criaram um outro mundo de relações sociais. Assim, o espaço geográfico passou a conter o cyberespaço ou um espaço virtual. Esse cyberespaço, né, é o palco de um conjunto de relações econômicas, políticas e culturais que produzem o espaço geográfico. Exemplo, as nossas aulas atuais, né?
Nós poderíamos, em uma outra situação, nós deveríamos necessariamente estar dentro de uma sala de aula convencional com 4 paredes. Não, nós estamos tendo um outro tipo de aula, né? Assim como eu já disse antes, tem gente que pode estar lá em Médici, lá em Ouro Preto, lá em Alvorada, lá em Urupá, e a gente está assistindo as aulas numa boa. As transações bancárias via internet bank, né? Eu tenho que pagar um boleto, eu não preciso ir, né, pegar meu carro, ir até o banco, chegar lá, procurar uma vaga de estacionamento, eu não preciso sair na rua, queimar combustível, né? Às vezes assim, não é no caso de Paraná, mas numa cidade grande, entrar num congestionamento. Não, eu posso fazer isso via celular, né? Uma transação bancária através de internet bank, de Pix. Então, é um veículo, por exemplo, que deixou de rodar na rua, que deixou de queimar combustível, que inclusive contribuiu com o meio ambiente, né? As compras online. Olha, agora nesse tempo de pandemia, eu não preciso ir lá na lanchonete, lá na pizzaria, né? Eu não posso ir porque a pizzaria está fechada, mas eu posso, né, para clientela, mas eu posso pedir uma pizza para comer em casa. Eu vou pedir por um aplicativo do iFood, do Delivery Much, por exemplo, e o entregador vai vir aqui, né? Eu não preciso ter dinheiro em nota na mão. Eu posso pagá-lo com ele, vai trazer a maquininha, eu pago no cartão de crédito. Então vejam assim, como este cyberespaço, esse espaço virtual, vamos entender o cyberespaço como um espaço virtual, mas ele constrói o espaço geográfico. Por quê? Porque ele vai fazer uma movimentação nas nossas relações econômicas, nas nossas relações políticas e nas nossas relações sociais, tá? Olha, no que nós, exemplos de cyberespaço hoje. Vejam, todas as logos de banco, Banco do Brasil, Caixa, Itaú. Eu quero comprar alguma coisa, eu posso comprar no Mercado Livre. Eu quero comprar um produto importado lá da China, não preciso ir à China, não preciso viajar para a China. Eu entro na internet, faço a compra pelo AliExpress, né? Eu quero comprar um livro, eu não preciso ir numa livraria física. Eu posso comprar na Amazon, né? Eu quero comer uma pizza, eu não preciso ir lá na pizzaria, eu posso pedir no iFood. E assim a gente cria esse espaço, este cyberespaço. É um espaço virtual ao mesmo tempo que ele faz parte, ele está inserido, está dentro do espaço geográfico, porque o espaço geográfico é um espaço feito das relações sociais do homem, tá? Bem, nesse sentido, a gente precisa analisar, então, o meio geográfico, né? O que é o meio geográfico? É o ambiente onde a sociedade desenvolve as suas relações. É chamado de meio geográfico e é resultante das alterações do homem, que o homem produz na natureza através do desenvolvimento de técnicas e de tecnologias, tá? Quando a gente fala de técnicas e de tecnologia, a gente pensa logo agora nesse mundo de tecnologias informacionais que a gente está vendo. Mas todo o fazer, toda a forma de fazer alguma coisa é tecnologia. Se eu estiver dentro de uma floresta, por exemplo, eu não tiver nenhuma caixa de fósforo, mas eu tiver um celular muito bacana, com uma lanterna não sei quanto potente, não vai me servir de nada. Acabou a bateria do meu celular, pronto, morreu ali. Mas se eu souber como é que faz, né, com 2 pauzinhos ali e esfregando um no outro, e eu consigo fazer uma faísca, e dessa faísca eu consigo fazer um fogo, eu tô com a minha situação bem mais tranquila, né? Então, as tecnologias, a técnica e a tecnologias, elas sempre foram extremamente importantes. Quando eu vou fazer um arroz,
em casa, eu tenho uma técnica para cozinhar esse arroz, o tempo de cozimento, a receita e assim por diante, né? Então, qual é a diferença entre técnica e tecnologia? A técnica são os passos em que o objetivo é obter um certo resultado, né? Eu quero ter um resultado, como é que eu vou fazer para chegar a esse resultado? Então, este como é que eu vou fazer é a técnica que eu vou usar, tá? Ela é praticamente o conhecimento das habilidades. Não é usada apenas pelo ser humano, outra coisa muito legal, né? Os animais também têm técnicas, por exemplo, a técnica do João de Barro, aquele chamado pássaro construtor, ele faz a casinha dele de barro, né? De biquinho por biquinho ele vai lá e constrói, né? A técnica do, acho que é chupim, esqueci o nome do passarinho, que faz um ninho bem alto nas árvores altas, mas ele faz um ninho pendurado para que nenhum outro animal consiga chegar e atacar os ovos e os filhotes dele. É uma técnica que ele desenvolveu para isso. Todo e qualquer ninho de passarinho, aquela construção de pedaços de capim, de graveto, é uma técnica, né? Existem outros animais também que têm técnicas, tá? Ela não é inerente ao ser humano, tá? Já a tecnologia é tudo aquilo que envolve conhecimento técnico e científico, ou seja, objetos, máquinas, materiais criados a partir do conhecimento de alguém. Então, quando eu estudo, vamos voltar na situação do arroz. Eu aprendi a fazer um arroz assim, mas se eu estudar, né, que a questão da composição da água, do sal, dos temperos, com um determinado tipo de arroz, com uma quantidade calorífica, de calor exato, quando eu estudo tudo isso e crio uma técnica para fazer o meu arroz melhor, mais soltinho, mais saudável, que renda mais, então eu desenvolvi uma tecnologia. Logo, tecnologia a gente só desenvolve a partir de estudos. Ela está extremamente relacionada à ciência, tá? Bem, então, nessa situação, ao longo do tempo, a gente pode dividir a história da construção do espaço geográfico em 3 momentos. O meio natural foi o mais extenso da história da Terra, né? Da história da humanidade sobre a Terra. A maior parte do tempo a humanidade viveu nesse período, quando o homem fazia somente a exploração de recursos naturais para subsistência e uso de ferramentas simples. Nesse período, as transformações ao meio ambiente eram muito pequenas. Somente a partir da revolução agrícola, do processo de sedentarização, como o homem deixou de sair para caçar e para colher frutos, né, e passou a domesticar animais, a partir daí ele começaram as primeiras transformações no ambiente. E essas transformações vieram até que aproximadamente há 250 anos atrás a gente entra no meio técnico, quando a gente entra na chamada era dos primeiros conhecimentos científicos com a sociedade industrial. Então, a técnica, resultado da aplicação prática de conhecimentos científicos, vai adquirir uma importância muito grande para a sociedade e vai criar processo de fabricação das mercadorias, a produção de energia, isso influencia na circulação das pessoas e dos produtos, né? E o espaço geográfico, então, vai cada vez mais se tornar interdependente, quer dizer, um espaço dependendo do outro. Por quê? Porque as máquinas vão aparecer e vão criar as máquinas assim, os grandes navios movidos a vapor, né? E depois os trens de ferro, né? As ferrovias. E aí, então, cada vez mais isso vai fazer com que
aumente a circulação das pessoas e dos produtos produzidos das fábricas, ou seja, das mercadorias. E aí o homem descobre o petróleo e a partir daí a evolução passa por um processo extremamente acelerado até que a gente entre nesta era que nós vivemos hoje, que é o meio técnico-científico informacional, né? O período das redes geográficas do mundo todo globalizado, né? Que se caracteriza pela utilização das tecnologias da informação e da comunicação, como a gente acabou de ver nessa aula, né? Então, o espaço geográfico atual ele é constituído pela utilização de satélites que nos permite saber de dados meteorológicos. Todo dia eu posso pegar meu celular e ver aqui qual é a previsão do tempo, porque os dados meteorológicos geraram isso e a partir de um sistema de comunicação direto muito grande, né, eu consigo ter acesso, monitoramento ambiental, transmissão de TV a cabo, transmissão de canais via internet, tudo é possível em um tempo instantâneo e um piscar de olhos, né? Nesse meio técnico-científico, as relações sociais e o modo de vida das pessoas vão criando relações de trabalho diferentes, introduzindo formas de lazer diferentes, e entretenimento e convívio social diferente. A gente não vai mais na casa das pessoas, dos avós, dos tios para passear, né? Não tem muito isso. As pessoas não precisam mais ir todos os dias para o trabalho. É possível fazer o que a gente está chamando hoje de home office ou trabalho a partir de casa, né? Novas formas de lazer. Então, quando eu estou cansada, eu não vou sair em busca de lazer. Eu posso pegar um joguinho de celular, eu posso baixar um livro e ler, eu posso ouvir uma música em qualquer plataforma digital de música, pronto, né? E tenho outras formas de vida que o meio técnico-científico e informacional, que é esse período que a gente vive hoje, nos impõe. Portanto, nós somos sim uma sociedade tecnológica. Certo, pessoal? Paramos por aqui hoje. Até a nossa próxima aula.